Audiolivro O Matemático e Suas Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves. Primeira história. Velho matemático queria deixar sua mensagem no mundo. Resolveu escrever um livro. Primeiro rabiscou 2 ou 3 folhas. Em seguida as rasgou. Depois, sorrindo, pegou uma folha de papel em branco e, com toda a sua genialidade, contou: Conversa entre amigos. Em nome de Deus, o justo por excelência, inicio esta obra. Um cordoeiro sentou ao lado de um comerciante e falou: Você não vai acreditar, meu amigo, mas um dia fui tratado como príncipe. É verdade, eu já morei em um palácio e quase casei com uma princesa. O comerciante olhou para o cordoeiro com incredulidade, deu uma cusparada no chão e perguntou com falsa admiração: Pelo profeta, como pode um homem que morou em um palácio se transformar em um simples cordoeiro? Que a armadilha do destino foi capaz de lhe afastar dos braços de sua noiva, a princesa. Explique-me, ó amigo dos crentes, que mistério é esse? Disseste bem, meu amigo, uma armadilha do destino, Maktub, estava escrito. E para tornar mais estranha a minha história, digo-lhe mais, uma roupa salvou a minha vida. E se não fosse por causa de um camelo, hoje eu nada teria. Demonstrando agora uma curiosidade verdadeira, o comerciante alisou a longa barba e pediu: Pois me conte essa estranha aventura. Tenho certeza que ela é digna de figurar entre as magníficas histórias do nosso poderoso califa. O cordoeiro bebeu um pouco d'água, enxugou o suor do rosto e iniciou a sua narrativa. O caixeiro viajante. A maior aventura de um homem é a sua própria vida. Há 30 anos eu exercia a profissão de caixeiro viajante. Não tinha lar nem família e os poucos amigos que eu possuía estavam dispersos pelo mundo. Em minhas viagens conheci pessoas das mais diversas origens, algumas artilosas como raposa, outras amigáveis como um devoto deve ser. Uma vez encontrei o joalheiro que me confiou uma pedra de elevado valor. Somente um sonhador é que será capaz de compreender a importância dessa joia, disse-me ele após combinarmos alguns detalhes da transação. Ela está presente em histórias que serão contadas de geração em geração. Achei que o homem era louco. Mesmo assim, agradeci a confiança e me despedi. Você sabe como é a vida de um caixeiro viajante. Se não viaja, não vende. E se não vende, não come. Antes de partir, fiz algumas vendas e comprei quinquilharias. Depois me juntei a uma caravana e atravessei vasta região. Viagem difícil, em ritmo acelerado. De vez em quando ouvíamos notícias de um grupo de beduínos que provocava a morte por onde passava. Muitas caravanas padeceram em suas mãos. À noite armávamos acampamento e nos revezávamos na vigilância do comboio. O medo tem uma característica interessante. Ao mesmo tempo em que causa desequilíbrio, faz com que nos aproximemos para ampliar a sensação de segurança. Foi o que aconteceu com o nosso grupo. Em pouco tempo ficamos amigos de diversos homens. Muitos deles vinham me falar a respeito de um possível ataque. Para falar a verdade, o único que eu não conhecia era um estrangeiro que se fazia acompanhar de diversos seguranças. Alguns diziam que ele era um embaixador, outros um simples comerciante. Para mim não importava, pois o meu único interesse era chegar ao meu destino. Meu pai uma vez disse que o homem consciente cuida da sua própria vida. Tentei seguir este conselho, mas nem sempre fui capaz. Em uma noite de lua cheia, fiquei com um grupo de vigilantes. Logicamente, os mais ricos estavam dispensados daquele desconforto. A meu lado ouvi alguém reclamar: O ser humano é engraçado, valoriza os inúteis que possuem dinheiro e despreza os homens de bem, que não podem reclamar. Nada falei. Em vez disso, me sentei com alguns amigos e fiquei observando a lua e me maravilhando com a sua beleza. Qual não foi minha surpresa ao saber que um homem da caravana brincava com seu cavalo, correndo de um lado para o outro. Este homem era um estrangeiro. O rico é uma criança mal crescida, está sempre com seus brinquedos, disse o mesmo homem que reclamou da primeira vez.
Sorri, mas nada falei. Preferi ficar com meus próprios pensamentos. Após dar inúmeras voltas, o estrangeiro parou próximo ao grupo de vigilantes e desceu do animal. Na época, ele deveria ter a minha idade, 20 e poucos anos, moreno, com os olhos claros, vestindo roupas nobres, porém próprias a uma longa viagem. Apenas um detalhe me chamou a atenção. No seu turbante existia um rubi de valor considerável, coisa que um comerciante nunca faria. Gostou do animal? Ele perguntou. Olhei admirado para o cavalo, um puro sangue soberbo, de cor branca, porte elegante e o melhor de tudo, respondia com facilidade qualquer comando. Este belíssimo cavalo é digno do comendador dos crentes, falei respeitoso. O estrangeiro dominava o nosso idioma com maestria. Se não fosse por alguns detalhes da dicção, atribuiria a sua origem a algum lugar do norte do país. Ele é um presente de minha noiva, esclareceu o homem com certo orgulho. Estranhei o fato, já que por tradição a mulher não é dona de nada. Logo não poderia dar presentes como aquele. A moça deveria pertencer a algum país vizinho, provavelmente do mesmo lugar de onde saiu aquele sujeito. Por longo tempo conversamos, sempre sob o olhar discreto dos guardas que o acompanhavam. Com boa disposição, ele riu de minhas histórias e depois fez uma análise comparativa de nossos países. Fiquei impressionado com seu conhecimento. Ele dominava os diversos assuntos como jamais havia visto alguém fazer. O verdadeiro sábio é aquele que ensina com base em sua própria experiência. Após terminar a minha tarefa no serviço de vigilância, fui convidado para a tenda do estrangeiro. Aceitei o convite, já que a boa educação nos impede de recusar. Falamos sobre diversos assuntos e, em determinado momento, ele me contou a feliz surpresa de receber o presente da noiva, no momento que iniciava aquela longa viagem. Eu sabia que não poderia perder uma oportunidade como aquela, e por isso peguei a pedra preciosa que foi confiada a mim pelo joalheiro e ofereci como um presente ao estrangeiro, para que ele pudesse dar a joia à noiva. O homem olhou a pedra com muita atenção e disse que não poderia aceitá-la de graça. Insisti, e ele me ofereceu um bom dinheiro por ela. Fingi relutar, mas acabei aceitando e constatando que fiz um bom negócio. Bebemos a isso, depois bebemos muito mais. Já era tarde quando me dispus a regressar à minha tenda. O estrangeiro estava completamente bêbado. Fique um pouco mais, disse-me ele, segurando meu braço. Não quero perder o companheiro de copo. Já é tarde, falei. Amanhã partiremos após a prece. Espere, insistiu o homem. Quero lhe dar um presente. Teremos muito tempo para trocar presentes ao longo da viagem. Ele não aceitou. Ninguém é dono do futuro. O que deixamos de fazer hoje, amanhã poderá ser tarde demais. Está bem, respondi. Qual o presente que você quer me dar? Ele sorriu, bateu palmas para chamar o escravo e disse para mim: é mais do que um presente, é uma curiosidade. Um escravo branco entrou na tenda e o estrangeiro ordenou: separe de minhas vestes uma peça de roupa tão parecida com a que eu estou usando, que nós dois fiquemos iguais a dois irmãos. Quando o escravo retornou, ele insistiu que eu experimentasse a roupa. Eu lutei um pouco, mas acabei aceitando. Finalmente notei que nós dois éramos extremamente parecidos. Mesma altura, mesma barba, mesmo porte físico. O que nos diferenciava era a cor dos nossos olhos e o nariz. O meu era um pouco mais achatado. Eu sei que você está pensando, não devemos confundir a aparência física com caráter moral. Cada homem é uma individualidade e como tal deve ser tratado. Não lhe disse que você iria gostar do presente? Falou o homem mostrando o espelho de metal polido. O melhor de tudo é que, agora nós dois temos uma história para contar, cada um do seu jeito, cada um com a sua própria versão. Ele ajeitou a própria roupa e voltou a falar. Quem poderia imaginar que dois homens tão iguais viajariam juntos em uma mesma caravana? Confesso que a nossa semelhança é surpreendente. Com facilidade um poderia passar pelo outro em uma reunião de amigos. Falei finalmente. Bebemos a isso. Depois bebemos muito mais. Infelizmente, o ser humano confunde alegria com bebida. Podemos nos alegrar sem precisar beber.
Após a euforia inicial, meu anfitrião segurou a joia com a mão direita e começou a cantar uma canção para sua amada, a princípio em nosso idioma, mas aos poucos passou a usar uma linguagem estranha que mais parecia um lamento. Como eu não tinha mais nada o que fazer ali, me levantei e me preparei para sair. Exatamente nesta hora, a caravana foi atacada. Corri para junto de meu anfitrião, a fim de apanhar a espada que deixei junto às minhas roupas. O estrangeiro segurou meu braço. Ajude-me a esconder esta linda joia. Eu não sabia o que fazer, por isso olhei ao redor em busca de um lugar seguro, mas nada encontrei. Continuei procurando e vi uma melancia no chão. Peguei a fruta e fiz um corte triangular em sua casca. O estrangeiro balançou a cabeça de forma afirmativa, apoiou a minha ideia. Enfiei a joia no miolo da fruta e recoloquei a casca no seu devido lugar. Nos momentos de crise é que podemos mostrar o nosso real valor. Enquanto eu escondia a joia, olhava para meu anfitrião e pensava: o ser humano é estranho, valoriza os objetos materiais e se esquece de sua própria vida. Tudo é passageiro e deve ser encarado como tal. Mal coloquei a fruta no chão e um bando de beduínos invadiu a tenda. Lutei para defender a minha vida e a vida de meu anfitrião. No auge da luta, alguém chegou por trás e me acertou a cabeça. Não sei por quanto tempo eu fiquei desacordado, só sei que quando abri os olhos, o dia já havia clareado. Eu estava amarrado junto a outros homens, todos ricos e bem vestidos. O estrangeiro não estava entre nós. Naquele momento percebi que a roupa havia salvado a minha vida. Os bandidos pensavam que eu fosse um homem rico e esperavam conseguir algum resgate. Quando eu era criança, meu pai uma vez me disse: a providência divina age de maneira estranha. Confiemos sempre nela. Assim que tive forças, sentei e passei a examinar a situação. O acampamento estava completamente destruído, corpos espalhados por toda parte, camelos vagando ao redor dos mortos e os ladrões vasculhando minuciosamente o que restou da caravana. Para o meu espanto, o que parecia improvável aconteceu. A melancia na qual eu havia escondido a joia estava esmagada no chão, mas a pedra não havia sido encontrada. Ela brilhava no meio da melancia e ninguém percebia a sua existência. Compreendi que muitas vezes um verdadeiro tesouro está ao nosso alcance, mas não conseguimos enxergar. Naquele momento pensei em uma forma de pegar a joia e quem sabe negociar a minha liberdade com algum dos bandidos. Mas em qual deles confiar? Os beduínos falavam em dialeto estranho e qualquer mal-entendido poderia me custar a vida. Enquanto eu criava coragem, um camelo se aproximou e comeu o resto da melancia. Gritei com o animal. Os guardas pensavam que eu estava defendendo a fruta e começaram a rir. Temi o pior e foi justamente o pior o que aconteceu. O animal mastigou a fruta e com ela a joia. Fez cara de quem não gostou, sacudiu a cabeça inúmeras vezes. Continuou comendo como se nada houvesse acontecido. Senti-me completamente perdido e por isso percebi que a vida se torna muito mais difícil quando não temos esperança. Horas depois, cansados de vasculhar o que sobrou do acampamento, os ladrões carregaram os camelos, mataram os homens feridos e amarraram uma corda em torno do nosso pescoço. Fomos obrigados a caminhar uma longa distância. Se alguém caísse e não levantasse imediatamente, era morto, sem a menor piedade. Após algumas horas, os bandidos nos colocaram em um buraco de tamanho de um pequeno cômodo e lá ficamos sem saber o que estava acontecendo. Entre os prisioneiros havia um oficial do califa que conhecia o dialeto local. Ele nos disse que seríamos mantidos ali até que houvesse notícias do resgate. Ficamos desalentados. Alguns oravam calmamente, enquanto outros lamentavam em alta voz. Devo confessar que eu era um desses. Chorei muito nesse dia, espalhei terra em meu corpo e rasguei as vestes. Hoje que posso avaliar melhor o que aconteceu, compreendo que o desespero contagia e faz piorar uma situação. Quando conseguimos manter a calma, a nossa mente trabalha em harmonia e é capaz de enfrentar qualquer problema.
2 dias depois, os beduínos me retiraram do buraco. Minhas mãos foram atadas às costas e meus olhos vendados. Naquele instante pensei que eu iria morrer, mas ao invés disso, os bandidos me colocaram em um camelo. Me levaram a uma grande distância e soltaram o animal. Vaguei por horas sem fio, debaixo de um sol que cozinhava meu corpo e me fazia delirar. Quando o desespero chegou ao seu auge, mãos amigas me retiraram do camelo e me puseram deitado em cima de uma maca. Eu estava tão exausto que não consegui pensar direito. Alguém tirou a venda de meus olhos e disse que tudo estava bem e que em breve chegaríamos ao palácio. Não sei se perdi a consciência ou dormi, só sei que quando abri os olhos estava em uma sala rigorosamente decorada. Médicos entravam e saíam, me examinavam e pediam para que eu permanecesse na cama. A vida de um caixeiro viajante tem suas vantagens. Eu sabia várias línguas e conhecia diversos lugares. Naquele momento, eu estava ciente que havia atravessado a fronteira e que, por sorte, conhecia o idioma local. O cansaço que eu sentia era tão grande que dormi por horas. Quando acordei, um escravo me contou que o meu resgate havia sido pago. Estranho fato por não conhecer ninguém daquele país. Eu me senti tonto, fraco e minha cabeça doía muito. Voltei a dormir. Horas depois acordei com alguém conversando na antessala. Era o vizir, que acompanhado com vários secretários, discutia com o médico a meu respeito. Como ele está? Perguntou o vizir preocupado. Ele ficou várias horas exposto ao sol, está desidratado com alguns ferimentos espalhados pelo corpo e recebeu uma forte pancada na cabeça. Respondeu o médico, que logo completou. Mas não se preocupe, ele não corre perigo e certamente irá se recuperar. Acho bom mesmo. Tornou a falar o vizir. Este homem é muito importante para o nosso país. E quem é ele? Arriscou a perguntar o médico. Eu vi pela fresta da porta, quando o vizir olhou admirado para o facultativo e depois respondeu. Ninguém lhe contou. Ele é o príncipe que irá casar com a segunda filha do Marajá. E o que aconteceu? Voltou a perguntar o médico. A caravana que ele estava foi atacada por beduínos. Respondeu o vizir olhando em direção à porta. Fingi que dormia. Se não pagássemos o resgate, só Deus saberia o que iria acontecer. Não pude ouvir mais nada. O médico acompanhou o vizir para seu gabinete e eu fiquei ali deitado, pensando em minha situação. De repente compreendi o que estava acontecendo. Eles haviam me confundindo com o estrangeiro que encontrei na caravana, o mesmo homem para quem vendi a joia. Pensei em falar a verdade, mas o medo de ser castigado me fez mudar de ideia. A escolha que me pareceu mais lógica era alegar que não me lembrava de nada. Assim poderia ganhar tempo, recuperar as forças e arrumar o meio de escapar. Assim pensei, assim fiz. No dia seguinte recebi a visita do médico e do vizir ao mesmo tempo. Agi com toda educação, como faria um homem comum, mas também com certa arrogância, como agiria um representante da nobreza. Alguns minutos de conversa foram bastante para convencer o vizir de que eu não me lembrava de nada. O médico ainda veio em meu auxílio, mostrou o calombo em minha cabeça e detalhou os possíveis sintomas que poderiam acontecer, entre eles a amnésia. O vizir parecia satisfeito, falou longamente a respeito das acomodações e de como estava contente com a minha chegada. Finalmente me deixou por conta dos médicos. Ao sentir que estava sozinho, tremi ante a aproximação do perigo. A mentira é uma faca apontada para o nosso coração. Basta um momento errado e alguém sai ferido. Na maioria das vezes é o próprio mentiroso. Naquela primeira semana recuperei minhas forças. Dei alguns passeios para conhecer o terreno e estabelecer laços de amizade entre os trabalhadores do palácio. E o Marajá, onde ele está? Perguntei para um escravo que cuidava da limpeza de meu quarto. Todos os anos o nosso amado Marajá viaja para terras do norte, a fim de participar de cerimônias e festas religiosas. E quando ele volta? Perguntei em seguida. Ele deve permanecer ausente por 2 meses. Respondeu o escravo, feliz por ser útil. Muito obrigado pela informação. Agradeci com um largo sorriso.
Diante daquela informação aparentemente insignificante, senti que poderia manter a farsa por muito mais tempo e por isso resolvi aproveitar ao máximo o luxo e o conforto que estava recebendo. Aos poucos conquistei a confiança de alguns homens. Um deles me confiou que a princesa, a qual eu deveria supostamente casar, era uma jovem voluntariosa e normalmente não viajava com o resto da família. Naquele ano em particular, ela estava estudando em uma cidade próxima e bastaria o meu chamado para ela vir me receber. Agradeci a lembrança, mas disse que não ficava bem para um jovem ver a noiva na ausência dos pais. Na verdade, eu temia ser desmascarado. Os dias foram passando e na primeira oportunidade tentei escapar. O vizir foi informado e o médico chamado para explicar o meu estranho comportamento. A sua mente está confusa, disse o médico. Em alguns momentos ele volta à época que foi capturado pelos beduínos e tenta fugir do cativeiro. E isso é um bom sinal. Creio que em pouco tempo a sua memória estará completamente restabelecida. Compreendo. Falou o vizir preocupado. Acho melhor conservar a saúde de nosso paciente. E olhando para mim como se eu não estivesse na sala, disse: Vou mandar que 2 escravos o acompanhem dia e noite, para que ele não se machuque e possa superar este difícil momento. Vendo que não havia jeito, aceitei o meu destino, ou seja, a morte certa. Manteria meu papel pelo tempo que fosse possível, desfrutaria das regalias do palácio e morreria com dignidade, sem me humilhar. Alguns dias se passaram e a princesa chegou quebrando o protocolo. Meu coração bateu acelerado. Ela se aproximou lentamente com um espesso véu cobrindo seu rosto. Ao seu redor, inúmeros acompanhantes. Pensei que aquele dia fosse o último dia da minha vida, mas não. Assim que ela se aproximou, notei que ela também não me conhecia. Isto é, não conhecia o noivo. Mais tarde, fiquei sabendo que o casamento havia sido contratado por representantes do governo, e isso aconteceu muito antes do nascimento da moça. A princesa era uma flor do deserto. Por horas conversamos, sempre sob a vigilância de inúmeros servidores do palácio. Acho que naquela hora me apaixonei, mas o medo de ser descoberto era tão grande que não posso avaliar bem os meus sentimentos. Nos dias que se seguiram, passei a maior parte do tempo em companhia da princesa. Falávamos sobre filosofia, arte e ciência. Na verdade, ela falava e eu tentava acompanhar os seus pensamentos. Quando ela me fazia alguma pergunta, eu fingia que tentava lembrar, alegava uma dor de cabeça e ela continuava o seu discurso como se nada houvesse acontecido. Às vezes eu arriscava e repetia algumas das palavras do estrangeiro. Palavras sobre as cidades que não conhecia e costumes que nunca vi. A princesa se maravilhava, mas parecia não acreditar em tudo que eu dizia. Então eu a fazia falar e me deliciava com o som de sua voz. Um mês fluiu como água. Eu estava definitivamente apaixonado pela princesa e me esqueci completamente da realidade. Vivia um sonho que somente o tempo poderia me tirar. Hoje eu sei que podemos viver uma fantasia, porém a realidade não nos deixa esquecer de sua existência. Foi em uma manhã de nuvens escuras que o mensageiro apareceu. Eu estava passeando no jardim com a princesa, sendo seguido por uma nuvem de testemunhas. A moça recebeu o bilhete com uma alegria e depois falou: Meu pai irá chegar nos próximos dias, e ele não está sozinho, vem acompanhado do seu pai e de numerosa comitiva. Quando ele chegar, serão tomadas as últimas providências para o nosso casamento. A princesa pulava de alegria, fingi contentamento e voltei para o meu quarto, alegando uma pequena indisposição. Nos dias que se seguiram, a moça estava exuberante. Só falava em vestidos, flores e no casamento. Eu, cada vez mais apático, me deixava consolar com a doce melodia de sua voz, ao mesmo tempo em que me preparava para a minha morte. Ai daquele que tem a mentira por companheira e a humilhação por destino. É preferível a verdade que machuca do que a falsidade que não se sustenta.
Um pouco depois do meio-dia, recebi a notícia de que o Marajá havia entrado na cidade e em que menos de 1 hora seria recebido no palácio. Sorri tristemente para o escravo que veio me trazer a notícia. O clima no castelo era de festa. Escravos corriam de um lado para o outro, tomavam as últimas providências. A princesa permanecia em seu quarto, acompanhada de uma escrava de confiança, e se preparava para a chegada da comitiva. Por incrível que pareça, fiquei apático em uma espreguiçadeira, esperando o inevitável fim de meus dias. Foi nesse clima de desalento que um escravo de pouca idade veio à minha presença e se curvou. "O que quer, meu filho?" perguntei para o menino. Ele me olhou assustado. Ninguém nunca o havia tratado com educação. "O seu camelo, Alteza, há 2 dias não come e precisamos sacrificá-lo." "Meu camelo?" questionei, sem saber do que ele estava falando. "É, o seu camelo", Insistiu o menino. "aquele animal que trouxe Vossa Alteza do cativeiro." "Leve-me até ele." Fingi preocupação e aproveitei a desculpa para sair da vigilância do vizir. Qual não foi minha surpresa ao reconhecer o mesmo animal que havia comido a pedra preciosa. Sorri ante a ironia do destino. Iria morrer, mas pelo menos poderia recuperar a joia. Pensei que seria necessário uma cirurgia. Sem tocar o animal, examinei a boca do bicho. A mandíbula estava entreaberta, como se alguma coisa impedisse que ele a fechasse direito. Sua garganta deveria estar inflamada e ele já não conseguia mastigar. Nesta hora percebi que a criatividade é filha da necessidade. Como por magia, uma ideia surgiu em minha mente. Em alto e bom tom, ordenei para que todos pudessem ouvir. "Examine a boca deste animal. Nela está oculta uma joia de minha propriedade." Todos os trabalhadores escravos pararam para ver o que estava acontecendo. Não é todo dia que um membro da realeza faz uma visita no estábulo. O camelo foi examinado e uma joia foi encontrada de acordo com as minhas palavras. Aproveitei a admiração de todos para ordenar. "Eu quero que todos os animais tenham suas bocas examinadas, e aquele que encontrar a maior de todas as joias receberá 20 moedas de ouro e 1 semana de completa liberdade." A confusão se espalhou. Cavalos corriam de um lado para o outro. Homens caíam ou eram arrastados por animais que tentavam fugir. Sujeira para todo lado. Aproveitei a distração dos escravos que me acompanhavam e saí por um portão lateral. Pensei que não conseguiria, mas em poucos momentos estava completamente livre. A primeira coisa que fiz foi trocar de roupa com um mendigo que encontrei na rua e sair da cidade o mais rápido possível. Soube depois que o verdadeiro príncipe não havia morrido e que casou com a princesa. Quando voltei às terras do joalheiro, este havia morrido. Vendi a pedra e recomecei a vida como um simples cordoeiro. Algum tempo depois, comprei uma melancia na feira, e qual não foi a minha surpresa ao encontrar a mesma joia que me foi confiada pelo meu amigo joalheiro. Como até hoje não sei explicar o fenômeno, resolvi guardar a pedra como recordação dos meus dias gloriosos no palácio. Para concluir o meu relato, somente posso acrescentar: a vida esconde surpresas que somente quem tem a confiança em Deus é capaz de explicar. Que Deus abençoe a todos nós. Esse texto faz parte do livro O Matemático e Suas Histórias. Se quiser adquirir um exemplar, mande um e-mail para paulohc.calves@gmail.com. O valor do livro é R$20, enquanto durar o estoque.